E aí galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Gabarito Enem, dando sequência ao nosso curso, né, em relação aos temas principais abordados no Exame Nacional do Enem. A ideia hoje é a gente ainda continuar dentro de um contexto temático envolvendo o próprio Brasil Colônia. Continuamos obedecendo ao eixo cronológico e obedecendo à lógica que nós iniciamos, que é abordar o Brasil Colônia. Dentro da perspectiva de abordar o Brasil Colônia, hoje abordaremos uma temática específica trazida pelo Enem, que é a questão da Inquisição. Para entender a Inquisição, nós temos que associar agora a história do Brasil ao conteúdo de História Geral. E aí, retornando no tempo para a História Geral, nós temos o quê? O século XV e o século XVI. Primeiro, vamos ao século XV. O século XV, ele é marcado na Península Ibérica, ou seja, na região onde eu tenho hoje localizados Portugal e Espanha, ele é caracterizado por um século de guerras, né? Um século em que os cristãos, tanto portugueses como espanhóis, estão lutando pela reconquista da Península Ibérica. O que é essa reconquista da Península Ibérica? Nós sabemos que os muçulmanos, a partir do século VII, vieram, né, em direção à Europa, promovendo uma expansão. Essa expansão chegou a atingir o quê? A Península Ibérica, que foi invadida. E aí os cristãos foram gradativamente empurrados pelos muçulmanos para o norte. No século XV, essa guerra de reconquista, ela está o quê? Chegando ao seu fim. E aí os espanhóis estão, de certa forma, o quê? Guerreando com os muçulmanos, para quê? Para expulsá-los da própria Península Ibérica. Dentro desse contexto de uma nova afirmação, né, dos católicos, os espanhóis vão criar em 1478 o Tribunal do Santo Ofício na Espanha. O Tribunal do Santo Ofício na Espanha, ele tinha uma relação direta, né, com os judeus. Mas também a gente pode dizer que tinha uma relação também com os muçulmanos, né? A ideia era você começar, de certa forma, a perseguir os muçulmanos e a perseguir principalmente os judeus e passar a exigir o quê? Ou exigir a conversão ou fiscalizar se o judeu realmente havia ou praticava aquilo que ele se comprometeu a praticar a partir da conversão. Então a ideia é utilizar esse tribunal, né, um tribunal como outro qualquer que você conheça, um tribunal onde eu vou julgar o quê? Os crimes relacionados aos judeus e aos muçulmanos. A ideia de quê? De você não obedecer à lógica da conversão, ou seja, se você se convertesse e não praticasse os ritos católicos, você seria julgado no Tribunal da Inquisição. Essa perseguição aos judeus vai levar grande parte deles para onde? Para Portugal, onde o rei Dom Manuel era amplamente contrário, né, à instalação de um Tribunal da Inquisição e exigiu que os portugueses respeitassem quem? Os judeus. Só que a pressão se torna cada vez maior e aí o Dom Manuel também decreta o quê? A conversão forçada de todos os judeus, gerando aquilo que nós chamamos na colônia de cristão novo. O que é o cristão novo? É o judeu convertido na colônia. Na colônia você vai ter o cristão novo, que é o judeu que vai se converter ao catolicismo. Mas o que vai acontecendo? Gradativamente, o Dom Manuel, que é o rei que vai, na realidade, dar continuidade ao próprio processo da expansão marítima. É importante destacar que no Brasil você não teve nenhum tribunal do Santo Ofício. Esses tribunais que existiram na Europa foram substituídos no Brasil pelas visitações, ou seja, visitas esporádicas volantes. Em determinado período, o visitador ou o principal representante da Inquisição visitava o Brasil e via o que estava acontecendo, apurava e voltava para Portugal. Os reis portugueses nunca quiseram instalar um tribunal no Brasil porque o custo era muito elevado, então preferiram substituir isso por visitações volantes. Dentro desses julgamentos, né, os elementos ou os inquisidores se utilizavam de várias técnicas, né,
técnicas muitas das vezes o quê? Desumanas, como as próprias torturas, no sentido de colher aquilo que eles queriam do próprio acusado. Então destacamos aqui, né, algumas torturas na época, ó, tortura na roda, a roda que vai girando e vai de certa forma, né, esticando cada vez mais, né, o corpo. A ideia de você ter aqui embaixo o despertador, eu vou te mostrar agora no próximo quadro, ó, a cadeira inquisitorial, tá vendo? Cheia de pregos, onde o cara vai de certa forma apertando, isso aqui solta, vem para cá e você vai apertando a perna do cara aqui. O despertador que apareceu, né, no próprio quadro anterior. Como é que o despertador apareceu? Aqui ele está incompleto, está completo, né? A ideia é de você amarrar um homem no teto e ir, na realidade, descendo esse homem até ficar no bico da pirâmide. E aí você já sabe o que acontecia, né? Pendurava-se um homem no teto e ia descendo até o homem encaixar o seu, né, glúteo, aonde? No bico do despertador. E aí a galera falava o que os inquisidores queriam, através de tortura. Caixinha para as mãos, onde você encaixa a tua mão e esses parafusos aqui vão rodando e tua mão vai, né, sendo espremida ali dentro. E o esmaga-cabeça, que é um capacete em que você vai apertando o parafuso e vai, né, apertando a sua cabeça. Teriam muito trabalho comigo, gastariam muito ferro, porque a minha cabeça, já deu a perceber que é uma cabeça enorme, né? Então comigo daria muito problema, a própria ideia de quê? Do esmaga-cabeça. Mas se tenta de tudo para se falar o que eles queriam. Em relação ao Brasil, voltando, nós temos o quê? As visitações. As visitações são visitações o quê? Volantes. Essa figura é emblemática porque mostra pra gente o quê? Mais ou menos uma descrição da época dos visitadores chegando na Bahia. Quando os visitadores chegavam na Bahia, os visitadores do Santo Ofício geravam um certo pavor na população, porque todos tinham receio do que poderia acontecer. Se qualquer um, né, dos habitantes ali fosse acusado de qualquer coisa, você saberia o quê? Que era a morte na certa. Então isso gerava um certo pavor. E já existia dentro da própria colônia toda uma estrutura de informação, né, que vai chegar aos ouvidos do próprio inquisidor maior quando ele colocar os pés no Brasil. Quando o inquisidor coloca os pés no Brasil, você já tem o quê? Você já tem uma ramificação de informações colhidas pelos membros, né, da própria igreja que faziam o serviço. E quando o inquisidor maior chegava, que é o chefe da Inquisição, dentro daquela expedição, ele vai só o quê? Transmitir as informações. Então, ó, os comissários mantinham os inquisidores informados dos crimes cometidos pelos fiéis. Poderiam fazer tudo, como devassas, prisões, sequestro de bens, enviar réu para o cárcere. Então, esses comissários dentro do Brasil tinham superpoderes. Olha o poder dos caras. Presta atenção, ó, fazer devassa. Devassa é o quê? Você tirar todo o patrimônio do cara e passar para o Estado ou passar para você. Muitas das vezes, o que vai acontecer? Eu vou utilizar a Inquisição, eu vou utilizar o Tribunal da Inquisição para quê? Com interesse político. Se eu tenho um inimigo político que tanto me perturba, eu vou acusar, eu vou forjar algum crime para ele e ele vai ser queimado na fogueira da Inquisição. Então a ideia básica é essa. E aí eu tenho os visitadores diocesanos, né? São aqueles caras que vão passar a exercer a função de visitadores. E eu tenho o processo. Esse processo geralmente era extremamente longo. O que está dando para perceber? Eu tenho uma rede de informações na colônia, né? Essa rede de informações era apurada, né, geralmente pelos comissários, e esses comissários, né, eles tinham a função de quê? De transmitir as informações para, né, o inquisidor mor, que visitava o Brasil, né, uma vez por ano. Aí, essa rede de informações, ela vem da onde, Walter? Ela vem das próprias famílias na colônia.
Diante da perspectiva de ser acusado, você acusa o seu próprio vizinho. Então, qualquer prática diferente que o seu vizinho possa fazer, como um exemplo clássico da época, que é o cozimento com muita cebola, que é levado a uma prática judaica, algumas pessoas foram acusadas de o quê? De exagerar muito nas práticas judaicas, como cozinhar muito com cebola, e aí vão ser levadas para a Inquisição. Como é que você sabia disso? Porque a pessoa caguetava quem estava do lado, o vizinho do lado. É importante destacar, dentro dessa estrutura, o quê? Que o processo, a denúncia é feita, a instauração do processo, denúncia, processo e sequestro dos bens. Denúncia, não apurei nada. Processo aberto e sequestro dos bens. Então, antes que você prove alguma coisa, eu só consigo provar alguma coisa na terceira parte. Antes que eu consiga provar alguma coisa, eu já estou o quê? Estabelecendo o sequestro dos bens. Então, grande parte, né, dos interesses dos reis, ou seja, se o rei tivesse algum inimigo, ele poderia acusá-lo o quê? De qualquer tipo de crime relacionado a essa prática, e aí o Tribunal da Inquisição fazia a própria condenação. Na segunda parte eu tenho, né, o interrogatório das testemunhas do réu e das testemunhas, e a utilização da própria tortura. O último lance é o quê? O auto de fé. Se você foi condenado, você vai para o auto de fé. O auto de fé é onde você tem o quê? A fogueira já armada, você fica ali com as mãozinhas para trás e vai ser queimado vivo! Vivinho da Silva. Vocês podem ter contato com isso em vários filmes, né, que abordam a temática da época e mostram toda hora a questão do fogo. Ah, Walter, mas por que o fogo? Por que a fogueira? Porque, segundo os inquisidores, essas pessoas estavam o quê? Com o diabo, né? E nada melhor do que o fogo, ou o fogo como única solução para você poder purificar essas pessoas. Agora que nós já vimos as funções dos comissários, dos visitadores, como isso acontecia na colônia, essa rede de informações, né? A rede de informações não está ligada só à própria Igreja Católica, mas também à contribuição das próprias famílias que vão servir como delatoras dos seus principais vizinhos, com receio do que poderia às vezes acontecer com ela própria. Você tem a primeira, a segunda e a terceira parte do próprio processo que nós já vimos, né? E aí falta o quê? Tipificar os crimes. Pô, Walter, mas o que é tipificar? A gente tem que saber o que a gente pode fazer ou não na colônia, né, gente? Para não cair nas garras da Inquisição, né? Então, vamos tipificar alguns crimes. Vamos lá. Primeiro, o crime de blasfêmia. A ideia de quê? De você falar algo inconveniente sobre Deus. A bigamia, que é uma coisa comum, ou era uma coisa comum no Brasil, né, quando alguém se casa pela segunda vez. Né, a ideia do homem ter duas mulheres. O curandeirismo, veja só, gente. Eu vou levar em consideração, né, o curandeiro como uma pessoa, né? A ideia de uma pessoa curar alguém nesse período aí do Brasil colônia poderia chegar ao quê? Às garras da Inquisição. Como é que você pode, né, acusar alguém de curandeirismo no Brasil se o próprio índio já utilizava, né, todo aquele processo de cura através das próprias ervas? Aqui dá pra gente perceber, tanto no curandeirismo como na feitiçaria, a ideia de quê? A ideia do eurocentrismo europeu. A ideia do europeu está o quê? Acima de tudo e acima de todos. A ideia da superioridade europeia. A visão que o europeu tem da cultura que existia no Brasil é uma visão o quê? De superioridade, e a cultura que já estava lá é uma cultura o quê? Inferior. Daí ele condenar na fogueira da Inquisição tanto o curandeirismo como a feitiçaria. Curandeirismo, o ato da prática de alguém de curar, valendo-se de diferentes entidades religiosas. A feitiçaria e o curandeirismo representam o quê? Representam, na realidade, a visão eurocêntrica do próprio colonizador. A visão de superioridade. Eu vou condenar duas das principais práticas medicinais do próprio Brasil colônia. A ideia da feitiçaria, que é a ideia de você atribuir poderes mágicos a qualquer tipo de objeto,
e a prática de alguém curar o outro valendo-se o quê? De diferentes entidades. Então, o curandeirismo e a feitiçaria, que eram largamente praticados, vão ser o quê? Vão ser ameaçados de extinção. Ou seja, a galera que pratica isso vai começar a ser perseguida e pode chegar ao quê? Até ser queimada. Uma outra prática que também era utilizada na Europa é o quê? A própria heresia. A heresia vai ser, né, condenada também pela Inquisição no Brasil com o próprio desvio de fé. Ou seja, se você errar ou tiver alguma falha em relação à doutrina católica, você pode ser acusado de herético e pode ser levado ao tribunal da Inquisição e ser queimado no auto de fé. Destacando o quê? Que nós falamos no início da aula? Os tribunais não vão existir no Brasil e nem os autos de fé. Quem era condenado era levado para Portugal, ou no caso do Brasil, o tribunal mais próximo que estava subordinado era a Goa. O Brasil estava subordinado a Goa. Podemos destacar vários tipos, né, de crimes, ou seja, que você poderia fazer ou não na colônia. Então destacamos todos eles e os dois últimos. A solicitação, que é o crime quando o próprio padre tenta, né, na confissão assediar o seu fiel, e a sodomia. Gostaria de destacar a própria questão da sodomia. A sodomia é considerada um crime, né, como se hoje fosse um crime hediondo. Na época, no Brasil colonial, o crime mais grave, ou seja, o crime da relação sexual entre dois homens. Quando a Inquisição descobria isso, era fogueira direto, não tinha conversa. A ideia da Igreja Católica era proteger o quê? O próprio casamento, a ideia da procriação. E esse tipo de relação acabava com o parâmetro básico ou sacramento básico, que era o sacramento do casamento. Então, a partir dessa exceção, ou seja, uma relação entre dois homens, a Igreja Católica passa a perseguir os homossexuais e vai passar o quê? A condenar essa prática. E aí o Enem faz a associação a você, né, na prova, quando ele te pede o quê? Qual a relação, qual a origem dessa ideia homofóbica ou qual a origem dessa atitude homofóbica dentro da sociedade brasileira? A origem está ligada ao quê? A própria prática da Igreja Católica. A Igreja Católica trouxe para o Brasil que ela já via o quê? O que ela já via, né, consolidado na Europa, que é a ideia de você controlar a mentalidade do homem. Isso foi muito forte na época da Idade Média. A Igreja Católica vai trazer isso para o Brasil e vai passar a controlar essas práticas e vai começar a agir com muito rigor em relação a essa prática da sodomia, gerando o quê? Uma sociedade extremamente, né, homofóbica, que vai passar, de certa forma, a ver com mais olhos as pessoas que têm o mesmo sexo e que se relacionam entre si. A partir dessa própria prática, a gente pode também destacar o quê? Que o Tribunal do Santo Ofício, ele visitou o Brasil 3 vezes, e aí a gente tem no finalzinho o quê? Um próprio balanço do processo inquisitorial. Esse balanço acho muito promissor. Vamos aqui prestar atenção. O tribunal investigou 1.076 pessoas no Brasil e condenou 29 à fogueira, né? Vivas, depois mortas ou queimadas lá nos autos de fé. Então percebam que quem chegava à fogueira vai ser um número muito pequeno. Ó, foram 778 homens e 298 mulheres processados, sendo que 46,13% dos homens e 89% das mulheres foram acusadas de judaísmo. Ou seja, a questão que nós falamos no início, né? A perseguição aos judeus continua sendo como principal foco. 38% dos homens e 8% das mulheres foram denunciados por feitiçarias ou pactos com o demônio, né? A ideia da feitiçaria presente. O restante foi enquadrado em outras heresias, bigamia e sodomia. Ó, sodomia aparecendo aqui como um dos principais crimes cometidos pela galera. Do total de investigados, 27,7% eram mercadores e agricultores, contra 12,8% de artesãos. Aí peguei aqui um número para comparar. Em Portugal, 29 mil investigados. Ó, no Brasil só tem 1.076. 2.000 condenados no Brasil, você só tem 29. Em Goa, os portugueses investigaram 3.800 e condenaram 42.
E aí, né, como há muito tempo a gente não faz isso, no finalzinho vamos resolver uma questão do próprio Enem para vocês entenderem como é que isso vai aparecer na prova de vocês. Pecado nefando era a expressão corretamente utilizada pelos inquisidores para a sodomia. Nefandos, o que não pode ser dito. A Assembleia de Clérigos reunida em Salvador em 1707 considerou a sodomia tão péssimo e horrendo crime, tão contrário à lei da natureza, que era indigno de ser nomeado, e por isso mesmo nefando. Ou seja, aquilo que eu já falei para vocês anteriormente, o crime, né, de sodomia era um crime o quê? Como se fosse um crime hediondo na época, era altamente seguido de quê? De uma punição completamente severa. Até porque, para os inquisidores, né, essa relação, ela acabava o quê? Acabava com os preceitos de Deus. Porque o preceito divino era um homem e uma mulher e você estava subtraindo o processo. O número de aí um outro texto, o número de homossexuais assassinados no Brasil bateu o recorde histórico em 2009. De acordo com o relatório anual de assassinato de homossexuais LGBT, lésbica, gays, bissexuais e travestis. Nesse ano foram registrados 195 mortos por motivação homofóbica no país. Aí ele te pergunta, a homofobia, primeiro ele vai te dar um texto introdutório. A homofobia é a rejeição e o menosprezo à orientação sexual do outro. E muitas vezes expressa-se sob a forma de comportamentos violentos. Os textos indicam que as condenações públicas, perseguições e assassinatos de homossexuais no país estão associados. Letra A. Vamos lá. Força. A baixa representatividade política de grupos organizados que defendem os direitos da cidadania dos homossexuais. Ou seja, os homossexuais estão exclusos da política? Não. Vamos riscar, gente. Ó, tchau. Tchau para a letra A. Essa letra A não me pega. B. A falência da democracia no país que torna impeditiva a divulgação de estatísticas relacionadas à violência contra homossexuais? Mentira, gente. Se você marcar essa, não fala nem que foi meu aluno, tá? Faz o favor. Se joga no trem, arruma aí uma... Essa é ridícula, B. Falência da democracia. Então, ressuscitou o Mussolini e o Hitler. Vamos riscar também, galera, ó. Vamos riscar. Tchau. Tchauzinho. A C. A Constituição de 88, que exclui do tecido social os homossexuais, além de impedi-los de exercer os seus direitos políticos. Essa tá pior, hein? A Constituição de 88, gente, é a Constituição que mais vai levar em consideração os direitos, principalmente das minorias. Então, a Constituição de 88, ela tem a característica o quê? De trazer ao país, de novo, a democracia, de promover o processo de redemocratização, e ela vai considerar o quê? Todas as minorias. Errado também. Tchau. Tchau. Na letra D, eu tenho o quê? Há um passado histórico marcado pela demonização do corpo e por formas recorrentes de tabus e intolerância. Essa parece ser melhor. Vamos a E. Há uma política eugênica desenvolvida pelo Estado, justificada a partir do posicionamento de correntes filosóficos e científicas. Política eugênica está ligada ao quê? A eugenia está ligada ao século XIX. Então, riscamos também a E e ficamos o quê? Com a letra D. Há um passado histórico marcado pela demonização. Demonização de quê? Da prática da sodomia, né? E do controle total do corpo pela Igreja Católica, que só queria que você fizesse o que ela desejasse. E por formas recorrentes de tabus e intolerância. Então ficamos com a letra D. Galera, foi um prazer muito grande estar com vocês, né? Terminamos mais uma aula do nosso intensivo e na próxima, ou daqui a pouco, continuamos. Obrigado!